Tá chegando aqui na live comigo, já avisei que a gente ia bater um papo com o Wagner Torres. Quem é o Wagner Torres? É um dublador que eu conheço, eu, Eliana, sou locutora. Se você tá chegando na live agora e quer saber um pouquinho mais a respeito da dublagem, da locução, onde é que uma coisa se encaixa com a outra, qual é a relação de uma coisa com a outra, e o Wagner já tá aqui para participar com a gente. Vamos lá. Wagner consegue? Aí, Wagner, boa noite. Boa noite, Eliana, minha amiga, quanto tempo? Como Tudo é que você bem? Eu vou tá? fazer um pequeno ajuste aqui para Eu centralizar a minha também, imagem, aqui, você ó. também, que a gente vai bater um papo. Eu estou super bem e estou muito feliz de saber que você aceitou o meu convite, porque a todo momento, quando eu coloco alguma postagem ou alguma dica sobre locução, muita gente fala assim para mim: ai, você que é a voz do Força Horizon? Não, não sou. Nunca fiz dublagem, porque quem faz dublagem tem que ser ator também. E a gente vai Isso bater um aí. papo descontraído aqui. Primeiro, eu quero que você se apresente. Quanto tempo você tem como locutor, como ator e como dublador? O que veio primeiro? Bom, em primeiro lugar, prazeraço estar aqui. É, Te admiro demais. Você é uma grande profissional, assim, além de uma grande amiga também. Então, você é uma grande referência para mim aí como comunicadora, como locutora, né? A gente se conhece há bastante tempo, então é uma alegria enorme estar aqui com você, Eliana. Para mim também, principalmente porque os seguidores têm muita curiosidade, que eu acho que você pode trazer informações muito importantes, né? Opa, estamos aqui para bater esse papo aí para ser da melhor forma possível. Bom, eu comecei como ator, a minha carreira, sempre fui ator desde os 14 anos. Lá com 8, 9, eu já tive vontade, já fazia gracinha nas festas de família, já fazia ali, já era um moleque meio zoador, Extrovertido. extrovertido, zoador e tudo mais. Eu sempre costumo dizer que eu brincava assim para os familiares, né? Sei lá, botava uma capa e já fazia um super-homem. Sempre fui assim dos personagens, né? E sempre gostei muito de televisão e de cinema. Eu ficava muito Uhum. intrigado de pensar assim, pô, como é que aqueles personagens estão ali dentro, né, cara? Como é que eles ficam ali dentro daquela caixinha? Então eu sempre fiquei muito intrigado com isso, assim. E sempre acompanhei muito a televisão, né, aquelas séries da minha época, tal, dos anos 80 ali, 90, os desenhos animados e tal, e os filmes também de cinema. E aí um belo dia eu virei para os meus pais e falei assim que eu queria ser ator, né, assim, isso com 8, 9 anos. Eu Agora queria. diz uma coisa para mim aqui, vou te interromper. Você imitava? Você estava ouvindo o desenho animado e tinha aquela voz ali e tal, você ia lá e fazia uma imitação? Cara, eu fazia, imitava, eu não sabia nem muito bem como é que eu fazia aquilo, mas eu fazia umas, sabe, botava mais pro agudo, botava mais pro grave, então assim, isso com criança ainda, né, com 8, 9 Sim. anos, e aquilo ali fazia parte de uma grande brincadeira também pra mim, né, na verdade. E aí quando eu falei isso pros meus pais, falei, pô, eu quero ser ator e tal, não sei o quê, eu nem sabia muito bem o que que significava isso, e meus pais falaram assim: ah, deve ser mais uma profissão que ele tá querendo, tá dizendo que vai ser, como ele já falou que ia ser bombeiro, como ele já falou que ia ser astronauta. Enfim, daqui a pouco, semana que vem, ele desiste disso e vem com uma nova profissão. Só que aí eu não desisti e aquilo ficava muito na minha cabeça, né? E aí, com Uhum. 13, 14 anos, quando eu fazia o colegial, né? O meu segundo grau, eu tive um professor de português e literatura que era diretor de teatro também, e ele tinha um curso amador de teatro dentro da escola, né? E eu, sempre muito bagunceiro, ficava lá, meio ali do meio para o final da turma, da sala, né, e tal. Eu sempre zoando demais. Ele um dia perguntou para os meus pais se os meus pais autorizavam me colocar no curso para eu canalizar essa energia toda para uma coisa bacana, né, que era a questão do teatro. E aí ali, de fato, Ali eu nasceu o ator, Wagner Torres. de fato, assim, propriamente dito, né? Era um curso Uhum. amador. Dentro desse curso, eu montei 3 espetáculos ali amadores. E aí, a partir dali, a história na arte começou assim também.
Que interessante. Agora me diz uma coisa. Você falou que a primeira coisa que veio foi o ator, que você sempre foi ator. Isso. O que veio em seguida do ator? Veio a locução? Como é que foi? Ou o teatro? Para onde é que você partiu até chegar na dublagem? Então, eu sempre fiz muito teatro, eu fiquei praticamente 10 anos da minha vida. Eu me profissionalizei com 18 anos, mais ou menos ali, né? Comecei com 14, me profissionalizei com 18 como ator. Então, eu fiquei basicamente uns 10 anos da minha vida só fazendo teatro. Né, eu fazia tipo duas peças infantis, emendava com uma adulta, fazia duas adultas, depois fazia uma infantil no meio ali. Então, assim, eu rodava os teatros do Rio de Janeiro, né, que é a cidade que eu sou, que eu moro. Então, assim, eu fiquei praticamente uns 9, 10 anos só fazendo teatro. Em 99, mais ou menos ali, eu comecei a me interessar por dublagem. Na verdade, um pouco antes, assim, eu tinha 16, 17 anos. Como eu te falei, eu sempre acompanhei televisão, né, desenho, gostava das vozes, gostava daquela coisa das animações e tudo mais. E a partir dali eu também comecei a me interessar por dublagem. Vinha acompanhando ali o meu teatro, vinha fazendo as minhas peças. E um dia eu fui num curso de dublagem aqui no Rio de Janeiro, que era ministrado pelo Dário de Castro, que hoje em dia já é falecido, né? Ele faleceu na época da pandemia. E ali, de fato, eu comecei. Eu tive uma experiênciazinha num cursinho antes, tal, mas eu não sabia muito bem se eu queria fazer aquilo, tal. Era um curso que tinha na TV Tupi na época, aqui na Urca, no Rio de Janeiro. Continuei com o meu teatro e aí em 99 eu de fato falei, pô, eu quero dublar também. E aí entrei para esse curso. E em paralelo com esse curso, eu também comecei um cursinho de locução no Senac aqui do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque fui entrar numa rádio para pegar um prêmio, que eu sempre gostava muito de rádio também. Uhum. E aí entrei numa rádio para pegar um prêmio a primeira vez. Eu disse isso também mais ou menos nessa época aí, 16, 17 anos. E quando eu me deparei com aquele universo do rádio ali, eu também fiquei muito apaixonado por aquilo. E anos depois eu vim entender que o rádio é muito parecido com o teatro, né? Mas isso, anos depois eu desenvolvi uma teoria. E eu falei, caraca, são duas profissões muito parecidas, né? Porque o teatro ele é ao vivo, o rádio é ao vivo, o, o, Exato. o locutor, ele de uma certa forma, ele tem que ter um senso de improviso muito grande, tem que ter um repertório muito bom, e no teatro também, que se der algum problema, te der um branco ali, você tem que saber sair, né? Como o rádio é ao vivo, isso também acontece com o locutor. Por isso tem É, que gostar bastante de ler, gostar da linguagem, saber exatamente. falar. E um grande talento é você desenvolver a questão do improviso falando corretamente, né, Wagner? Porque a Exatamente, gente exatamente. percebe que muita gente, quando escorrega para o improviso, começa a vir uma linguagem que você percebe que falta vocabulário, que tem vício de linguagem. E o É, teatro ajuda muito isso, né? Você a muito, muito. focar naquilo que tem que ser dito da melhor forma possível, eliminando vícios, eliminando expressões que não cabem e que a gente na locução chama de cacos, né? Quando a pessoa vai Isso. se apoiando no né, E no teatro então, né? também. É. E o teatro também, exatamente. E uma outra coisa que eu vou trazer aqui na nossa conversa, que é eu, particularmente, numa das rádios que eu trabalhei, eu comecei a fazer locução de pé e tem muitos momentos que eu gosto de fazer. E o teatro é feito bastante em pé, né? É uma coisa que dá uma soltura para você trazer a leveza da interpretação ali. E Exatamente. ela fica muito viva. Né? E o rádio é ao vivo, como o teatro, como você bem colocou. Então, eu Isso. imagino que essa paixão assim de bater de um lado para o outro acontece de ambos os lados, né? Muitos Sim, sim. locutores que eu conheço também, eles fazem o caminho inverso ao seu. Eles entram na locução e depois eles partem É, para o curso para se é. tornar ator ou atriz. E o seu caminho foi o Foi o oposto. reverso. Não, e é impressionante como o ser ator me ajuda muito na locução, né? Me ajuda Claro. demais, assim, porque eu consigo pegar um texto hoje, decupar ele de uma forma diferente, ter entender aquele texto de forma mais rápida, entender onde é que eu posso dar inflexão aqui, a inflexão lá, entendeu? Então eu já bato o olho num texto, eu já vejo ele de uma forma diferente um pouco, assim, por conta da minha cabeça de ator, né? E Uhum, aí eu fui uhum. entender isso por quê? Porque o rádio, ele também, como ele é ao vivo, ele tem aquela resposta imediata do ouvinte.
né? E o teatro também. Também, Então, cara, verdade. aí anos depois eu fui entender, eu falei, cara, e tem uma coisa muito clara que a gente sempre fala, assim, muito clássica, né? Que a gente fala assim, que o rádio é o teatro da mente, né? E sempre foi, né? O ouvinte que está do outro lado, muitas vezes ele não conhece a Eliana Schuff, mas ele é tão teu amigo, assim, né? O ouvinte fica tão teu brother que você, cara, parece que eu conheço a Eliana há 20 anos e nem E conheço hoje ela com as pessoalmente. redes sociais, alguns até entram ali, passam a te seguir e começam a contar particularidades, assim, se tratam como Exatamente, amigo, querendo uma opinião, se aproximando, querendo conhecer, querendo visitar a rádio, ou até exatamente, trazendo alguns temas da própria vida, né? Eu imagino que é exatamente. isso aí. Então, Uhum. assim, aí eu fui entender que as duas profissões eram muito parecidas, aí me despertou a vontade de fazer rádio também. E isso veio em paralelo com a dublagem, porque no momento que eu fazia o curso de dublagem, eu fazia já o Senac, que era um curso de locução, apresentação, animação, que na época, né, era denominado dessa forma, né, de rádio aqui no Rio de Janeiro. E aí eu me formei em 2000, ali, a dublagem em 99, 2000, foi quando eu comecei a dublar, e o rádio também mais ou menos ali em 2000 e tal. Então se deu tudo meio junto assim, né? Eu ia perguntar para você, o que é que veio. Assim, a dublagem, ela foi um caminho natural quando tudo isso aconteceu, ou foi uma decisão? Teve algum momento que você falou, agora a minha dedicação vai se voltar para isso aqui? Como é que foi essa questão? Cara, primeiro que eu sou muito apaixonado por dublagem, né? Assim, porque essa coisa de você poder dar voz a diversos personagens ao longo de um dia, né? É um material riquíssimo para o ator, né? O Chico Anísio falava que a dublagem é a maior escola do ator, né? Porque justamente te dá essa versatilidade, te dá essa possibilidade, sei lá, de manhã eu estou num estúdio, vou fazer um vilão, aí à tarde eu estou fazendo um desenho, aí no final do dia eu estou fazendo um galã, aí estou fazendo um cara esquizofrênico, aí estou fazendo um médico, estou fazendo um cara mais tranquilo, estou fazendo uma comédia. Então isso é um material riquíssimo para o ator, assim, né? E, e isso também me alimenta, né? Alimenta a minha bagagem artística, né? Então a dublagem foi uma decisão assim também, de uma certa forma. Eu sempre fui muito apaixonado, né? Obviamente você não começa dublando grandes coisas, né? No início da tua carreira, você tá ali, vai fazer o Homem 30, o Policial 10, o Vozerio e tudo mais. Mas o que eu era apaixonado muito é pelo processo. Eu sou muito apaixonado pelo processo da dublagem, né? E sou muito apaixonado também por toda essa categoria que pavimentou essa nossa história. Então, quando eu comecei a dublar, eu tive aulas com grandes mestres, assim, o Dário de Castro, o Pietro Mário, né, o Said, o Cristiano Torreão, são pessoas muito incríveis aqui do Rio de Janeiro, né? O Dário já faleceu, o Pietro já faleceu, e eram pessoas assim que pavimentaram essa história. Então, assim, você, na época eu dublava junto, a gente no início dublava junto, então a gente aprendia com esses mestres, né? A forma como, enfim, adaptar um texto, a forma para você usar o teu tom da melhor forma, né, do melhor jeito, como interpretar, enfim, foi uma grande escola na minha vida a dublagem, né? E então foi uma decisão também. Eu logicamente faço outras coisas, né? Teatro é uma coisa que eu, no momento não tenho feito, mas eu, em muitos momentos da minha vida, eu levei o rádio em paralelo com a dublagem, fiz televisão, fiz novela em paralelo com a dublagem, né? Mas nunca deixando de dublar, porque é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, é a dublagem, assim, né? E é uma coisa interessante que assim, o ator ele entra de corpo e alma, né? De corpo que eu digo É, você, muitas vezes você tem que mudar a cor do cabelo, com barba, sem barba, emagrecer, engordar. O ator passa às vezes por uma transformação física também para viver uma determinada personagem quando ele vai fazer uma temporada mais longa. Só que quando você é dublador, você dá voz a um outro corpo. Como é isso. isso? É um negócio que você precisa estar muito concentrado, né? Por isso que a dublagem é um trabalho de ator, né? Porque imagina, eu fico imaginando assim, o Ricardo Schnetzer, que é uma grande referência na dublagem aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. O Uhum. Ricardo, ele dubla o Al Pacino, né? Então, se você olha, você fala assim, caramba, o cara dá voz ao Al Pacino. O Al Pacino simplesmente é um dos maiores atores do planeta.
Se você não for ator e não tiver a bagagem necessária para segurar a onda de dublar um Al Pacino, você não vai conseguir chegar naquele cara, na interpretação daquele cara, né? E o que torna mais difícil ainda é que, como a gente não tem o artifício do corpo e nem da expressão, a gente tem que ter uma atenção muito maior e tem que ser muito mais ator, porque a gente tá aqui, eu tô com o fone aqui, eu tô ouvindo o meu original, o inglês no fone. Eu tô olhando para a tela para ver a interpretação dele. Aí tem toda uma técnica, quer dizer, eu tenho o sincronismo, eu tenho a labial que eu tenho que encaixar certinho, junto com a interpretação, junto com o time code. Aí eu tenho que ver, tem pausas, tem adaptação de texto. Então, assim, é, Prestou atenção, você que está seguindo essa live, que tem é, curiosidade ou quer saber como que é o trabalho do é, dublador, olha a quantidade de estímulos que o Wagner está contando para gente e que o exatamente. dublador tem que estar atento. Se você está entrando na live agora, ó, o Wagner Torres é dublador, é locutor, é ator e está cedendo essa entrevista gentilmente aqui ao Oh, vivo para imagina. gente. E eu vou deixar essa live gravada porque tem um conteúdo muito rico, muita gente quer saber como faz. É, E eu acho que esse é um ponto assim, é um ápice do que você falou, né? Você tem que dar a voz a um outro corpo, entendendo que aquele ator para quem você está emprestando a sua voz, justamente para traduzir, normalmente é traduzido, é uma outra língua, o cara está isso. dizendo na língua original dele, você vai prestar atenção não só no jeito que ele fala, na interpretação, o momento, o texto, o jeito que você vai falar e ainda tem que encaixar com o movimento labial. É É. uma quantidade de coisas muito grande, né? Você tem que ser uma pessoa muito observadora, não É, tem? tem que ser assim. E tem uma coisa que a gente sempre fala que é assim, todo bom dublador, ele necessariamente tem que ser um bom ator. Mas nem todo ator consegue dublar. Olha que coisa engraçada, né? A gente tem experiências assim de atores que fazem televisão, fazem teatro e tal, quando caem na dublagem, eles não conseguem levar à frente, não conseguem desenvolver, porque é uma técnica muito específica, né? É, tem um grande amigo meu assim que eu até considero um paizão para mim, que é o Eduardo Borghetti, que ele sempre fala assim: dublar é como você dançar balé vestido com uma armadura. Eu vou explicar. Porque você é uma interpretação que não parte de você, quer dizer, o original ele já está pronto. Aquele Sim, personagem já está ali. Ele muitas vezes sim. levou 6 meses, 8 meses fazendo aquela preparação artística para fazer aquele filme, aquela série. E eu tenho apenas 3 minutos para captar tudo isso, né? E entregar assim, de forma igual, O melhor o possível, melhor sim. possível só com a voz, né? Então, assim, isso que torna um pouco mais difícil a técnica, né? E tem essa coisa toda da labial, do sincronismo, quer dizer, do tom. Então, isso não é uma coisa que muita gente consegue, assim, fazer. A nossa dublagem é a melhor dublagem, é considerada a melhor dublagem do mundo, né? A dublagem Sim. brasileira. Olha, para quem não Então, sabe, é é. exatamente. E eu tenho muito orgulho porque a gente tem assim um elenco de dubladores tanto no Rio quanto em São Paulo que são incríveis. Eu assim aprendo com eles diariamente, todo dia, assim. E isso é uma alegria muito grande fazer parte, assim. É exatamente isso que mantém você dentro de uma profissão, né? Muitas pessoas perguntam, mas tantos anos fazendo a mesma coisa, você tem que ter essa paixão e essa capacidade de admirar os colegas e aprender com eles e entender que eles não são rivais, são pessoas que estão ali para somar, feito um time. Quando Exatamente. você trabalha com um time de pessoas muito bom, você cresce junto, você eleva o nível, né? Por isso, quando Exatamente. você conta aqui pra gente nessa live que ter aprendido com grandes nomes e ainda atuar ao lado de grandes nomes, isso também vai tornando você uma referência para outras pessoas que estão chegando, Eu né? sou muito fã dos meus colegas, assim, eu encontro, imagina, a gente trabalha todo dia com isso, o dia inteiro, né? Então a gente sai de um estúdio, vai para outro, volta para aquele, vai para outro, isso os 4 cantos da cidade. Tanto Então que eu, você gravou hoje um story falando exatamente disso, né? Olha, entre um exatamente. estúdio e outro, eu estou convidando você para live, né? Exatamente, exatamente, porque essa é a nossa rotina, né? E eu vou encontrando os meus colegas pelos lugares, pelos estúdios e tal, e eu fico assim olhando e falando assim, cara, como eu sou fã desse talento, cara, como eu sou fã dessa colega, desse amigo, porque quando eu nem fazia isso, eles já trilhavam esse caminho.
sabe assim? Uhum, Então uhum. tem um elenco assim que eu fico de cara. E quando eu vou dublar com eles, né? Quando eu sou dirigido por um veterano, assim, eu falei, caraca, esse cara nem era nascido, ele já dublava. Ele meio que pavimentou essa nossa estrada, entendeu? O cara dublava lá atrás com o rolo, com o Matic, numa outra tecnologia. Então você fala assim, eles sabem tudo, né? Eles sabem tudo. Então, assim, eu sou um dublador assim eu respeito muito a hierarquia, sabe? Eu tenho um profundo respeito pelos mais velhos, os mais experientes, assim, nessa nossa profissão, sabe? Eu gosto de sentar com eles e ficar ouvindo, sabe? Enquanto a gente está esperando assim nas recepções dos estúdios para ser chamado para entrar. Eu gosto de sentar do lado dos caras assim para ficar ouvindo, sabe? As histórias, bater papo com eles, assim. Eu sou. Já aconteceu de você sentar do lado de alguém que você não conhecia e reconhecer pela voz? Isso aconteceu muito no início, né? No início acontecia muito, né? De você chegar assim, tal, para dublar um negócio ainda muito tímido, que ninguém te conhece, né? E aí você senta assim numa recepção e fala: Caraca, esse cara, olha só a voz dele, é a voz do Homer Simpson. Cara, olha só a voz dele. Pô, é a voz do Vingador da Caverna do Dragão, entendeu? E aí você vê, parece que você tá num filme no início, assim, você tá na recepção e eles, todo mundo conversando, então fala, cara, parece que eu tô dentro de um filme. Então isso pra mim é muito fantástico, é uma coisa Eu muito, imagino. muito Essa genial, deve assim. ser uma das melhores partes. Falando nisso, qual é a melhor parte para você do seu trabalho de dublador? De dublador, é poder, cara. Primeiro, a dublagem ela tem um papel muito social também, né? Que é essa coisa da acessibilidade, né? Então, Uhum. quer dizer, ela tem um papel muito importante na sociedade. Porque, enfim, tem os deficientes visuais que muitas vezes não conseguem enxergar, não vão ver o filme. Tem a pessoa que não tem leitura dinâmica, entendeu? De vai no cinema, vai ver legenda, tem aquela coisa de olhar para a tela, olhar para o texto, né? Então, isso é uma coisa muito importante para mim, que eu consigo desenvolver um trabalho onde é, tem esse lado da acessibilidade mesmo, né? Quer dizer, de ajudar as pessoas que têm, de uma certa forma, Sim. essas dificuldades. Agora, fora isso, poder exercitar meu trabalho de ator diariamente, assim, sabe? E eu sou extremamente dirigível, assim, eu gosto de ser dirigido, sabe? Eu gosto quando fala, Vaguinho, ele tá um pouco mais assim, sabe? Vai um pouquinho mais no olhar. Eu falei, claro, vou agora. Então, assim, eu gosto de todo o processo, eu entro. Quando eu tô ali dublando, eu não tô pensando em mais nada. Eu quero fazer o melhor para que aquele personagem eu tenha minimamente ali, esteja junto com ele. E para que emocione quem está assistindo, né? É, Porque eu é, recebo. A dublagem hoje ela tomou uma notoriedade muito grande na época que eu comecei. Quando eu comecei, a dublagem não tinha tanta notoriedade, né? Não tinha internet, não tinha nada tanto assim. As pessoas às vezes nem queriam dublar, elas queriam fazer outras coisas, televisão e tal. E a dublagem hoje tomou uma proporção, né, por conta da internet, das redes sociais. Então, assim, tem muitos eventos com a presença dos dubladores. Os fãs, eles nos procuram aqui pelas redes sociais, mandam um direct e tal. Então, assim, quando você encontra um cara que fala assim, caraca, eu te ouço desde sempre, assim, eu acompanho teu trabalho, porque o personagem e tal, às vezes eles sabem mais da gente do que a gente mesmo, a gente não lembra, às vezes, dos personagens que a gente fez, sim, enfim. sim. Então, é legal esse contato também com o público, assim, né? E qual é a parte mais difícil de ser dublador? Cara, eu acho que a parte mais. Não tem parte difícil, assim, pra mim, assim. Eu sou tão apaixonado. Se eu for colocar uma parte difícil, assim, é aquilo que eu falei. No início. As coisas se dão com o tempo, né? Então, a dublagem ela precisa que você tenha paciência, né? Isso eu até falo para quem está começando, assim, né? Quem está saindo de curso, falo assim, cara, a dublagem ela existe um tempo de maturação, quer dizer, você não faz um dublador da noite pro dia, você não faz, um cara não começa pegando grandes papéis, né? Ele vai com o tempo, ele vai maturando o seu talento, maturando aquela técnica, vai criando bagagem. Então, se eu puder falar assim, uma coisa que é mais difícil, talvez seja o início mesmo, né? Eu acho que Porque. essa é uma colocação super importante, porque eu sei que tem muita gente jovem que, por conta de eu trabalhar em uma rádio jovem, e os vídeos que viralizaram e começaram a trazer muitos seguidores,
é do público da rádio que eu trabalho, que é uma rádio jovem. E os Sim, jovens têm essa preocupação de que carreira que eu vou seguir, que carreira que eu vou escolher. Ou vem muita pergunta de locução, ou em geral, sempre, qual é a dica que você dá para tal coisa? Como se as pessoas quisessem uma pílula, uma resolução de uma é, coisa que você faz aquilo e magicamente a situação acontece. E eu acho é, que essa é uma colocação super importante que cabe também para locutor, né? O locutor ele não fica um bom profissional que é capaz de conduzir muito bem um programa ou um horário da noite para o dia. Ele também tem que é, praticar, tem que treinar, tem que estudar, tem que ler, tem que articular. Então, assim, todo trabalho que dá resultado, dá trabalho, né? Ou seja, ele exatamente. tem um processo para você chegar até ali. Eu acho que essa colocação sua, Wagner, para quem está entrando na live agora, o Wagner Torres, ator, dublador, locutor, está aqui emprestando momentos do talento dele para contar um pouco como é que ele Imagina. chegou aqui. E quando eu te conheci também, tinha uma época que você já chegou a fazer novela, inclusive para Globo, né? Como é Sim, que sim. foi esse momento seu? Foi através de algum trabalho de teatro? Foi a própria dublagem? O que levou você àquele momento? É, a televisão foi uma coisa muito engraçada, assim, eu como todo ator, né, eu já fazia teatro há bastante tempo, eu fui uma vez na TV Globo deixar um material meu como ator, né, deixar aqueles famosos videobooks, né, que tinha muito na minha época, hoje em dia nem tem tanto, assim, hoje em dia é self-tape, o produtor entra em contato com você, faz uma self-tape assim e tal, manda do teu celular mesmo. Antigamente não, antigamente a gente tinha que fazer um videobook com um monólogo, um diálogo, são cenas, né? Videobook, para quem não conhece, são cenas, é ali, simulação de cenas, né? E deixei esse material lá na Globo, como todo ator faz, assim, tinha um dia específico. E aí eu fui chamado para fazer um vídeo dentro da casa, um teste, e aí as coisas começaram assim, a acontecer. A primeira novela que eu fiz foi uma participação na Avenida Brasil, né? Eu fiz lá uns dois capítulos, um capítulo, dois. Depois, aí eu emendei com a Malhação. Aí a Malhação já foi um trabalho de 2012 para 2013. Já foi um trabalho ali bem bacana, porque fazia o vilão, né, da temporada, o alemão. Cheguei a tomar bolsada na rua de velhinhas, almoçando, jantando no restaurante, uma velhinha. Você é muito malvado, pum, me deu uma bolsada. E aí eu falei, não sou eu. É, Isso então, deve ser assim, engraçado. A pessoa é, te identifica com a com a personagem. personagem. O alemão foi um grande, assim, prazer de ter feito. Assim, até hoje, agora até recentemente reprisou no Viva e tá na Globoplay também e tal. Mas, assim, até outro dia, assim, tem umas duas semanas, duas, três semanas, estava andando na rua, ainda me reconhecem pelo alemão, né, da Malhação, porque estavam revendo no Vivo, estavam vendo na Globoplay, sabe? Então é muito gostoso essa proximidade. E aí, a partir daí, a coisa se deu, né? Aí eu fiz um seriado, Dupla Identidade, depois fiz o Chapa Quente, que é foi o meu primeiro sitcom na Globo, com o Leandro Hassum, assim, tinha um elenco também muito fera, né? Fiz algumas participações e tal, e nisso eu já dublava, então eu sempre levei tudo meio junto, e fazia rádio, ainda por cima, aqui no Rio de Janeiro. Putz, Fazia meio tudo junto. E também nessa época eu entrei como voz padrão do Sport TV, né? Isso é uma coisa que a gente nem falou, né? Então foi um momento da minha vida bem louco, assim, porque eu fazia tudo ao quantas mesmo tempo coisas ao agora. mesmo tempo. E sobrava É. tempo para o Wagner, para a pessoa. Cara, teve uma época que não sobrava muito, não. Mas depois eu comecei a ter uma consciência maior, assim, que eu falei, não, também, peraí, eu preciso, né, ter um tempinho pra mim, assim, eu gosto de esporte, né, gosto de luta, né, eu faço ali o meu jiu-jitsu, não sou muito da academia, não, mas de vez em quando eu vou, então hoje em dia, procuro também ter um horáriozinho pra mim, assim, às vezes não dá, né, às vezes a gente. Pô, você tem um horário marcado ali de um treininho, mas aí pinta uma hora de dublagem para fazer. Aí é trabalho, então a gente tem que ir lá. Imagino. Mas eu amo demais o meu trabalho, sabe, Eliana? Assim, é uma coisa que não me dá peso nenhum trabalhar. Eu não, às vezes as pessoas, porra, que bom que chegou sexta-feira, porque tal final de semana. Não, não, eu me amarro quando chega na segunda.
entendeu? Olha só, Porque essa é uma boa é, colocação. eu Eu acho que gosto é um dos muito. termômetros de quando a gente gosta muito do trabalho, né? A gente não se importa muito com aquela coisa do dia da semana, ou É, é. sextou e tal, até porque não tem isso. Você trabalha, o ator de teatro, por exemplo, ele vai fazer peças muito mais quinta, sexta, sábado e domingo do que nos dias da semana. Exatamente. Então você acaba se acostumando e por isso a necessidade de gostar, mas o gostar não basta. Eu acho que você está trazendo aqui o quanto você teve que estudar, né? Ler, interpretar, ser dirigido, aprender com pessoas que já têm mais experiência, quer dizer, essa capacidade de ter esse ânimo todo da jovialidade e, ao mesmo tempo, aquela resiliência de aprender com as pessoas que já têm mais experiência, que têm mais idade. Isso é imprescindível para o bom profissional, não importa a área, né? Sim, sim, sem dúvida. É, a gente tem assim, como eu te falei, a dublagem hoje ela tá muito na moda, né? Quer dizer, todo mundo quer dublar, né? Você vê até pessoas que entram para a escola de teatro justamente para serem dubladores, assim. Às vezes o cara nem quer fazer teatro, ele nem quer fazer televisão, ele entra, ele tira o registro profissional dele de ator para dublar. E isso é uma coisa que eu sempre falo para uma geração nova que está entrando, assim, é, nunca pare de estudar, nunca pare de Uhum. ler. é, Às vezes é aquela coisa, né? O cara faz um curso de dublagem, mas ele tem uma aula por semana, só com 2 horinhas, né? Depois ele só vai aparecer na outra semana. Então, fala assim, é muito pouco, né? Então, cara, pô, pega assim, tipo, qual é o meu dublador favorito? Pô, é fulano de tal. Cara, analisa como é a interpretação desse cara. Entendeu? Como é que ele pontua as frases, qual é o tom que ele usa, como é que ele interpreta em personagens diversos. Porque isso também, de uma certa forma, é uma experiência pessoal que você vai fazendo e vai aprofundando os seus estudos, né? Não Uma fica das só restrito. perguntas que deixaram na caixinha foi sobre como dar naturalidade num texto. E eu acho que o que você está falando é exatamente isso, né? Imitação é um bom momento, né? Eu nunca vejo dublagem como dublagem, né? Eu procuro ver a dublagem sempre como trabalho de ator, né? Se você vê, por exemplo, se for uma série ou um filme mais jogadinho, mais contemporâneo, quer dizer, então a gente procura trazer muito para nossa versão brasileira, né? Porque, por exemplo, se você for ver um filme original, na legenda ela vai estar uma legenda muito dura, muito, né? Ali, de repente, muito com uma linguagem bem dura mesmo, né? Quer dizer, ela não tá na versão Sim. brasileira. Quando a gente vai dublar, a gente procura trazer essa naturalidade, quer dizer, a gente procura dar um caráter ali para quando o telespectador assistir falar, caramba, olha só, me reconheço ali. Olha que legal. E muitas vezes em termos, e muitas vezes no jeito de falar, né, na forma como a gente normalmente fala no nosso dia a dia. E isso requer um certo estudo, né? Requer um certo tempo de maturação, né? Para muitas vezes não cair naquela coisa mecânica, às vezes da dublagem, que a dublagem nos traz, né? Quer dizer, né? Mas sempre tentar ver a dublagem como trabalho de ator. Quer dizer, eu assisto na tela o que que aquele ator fez, né? Eu vou entrar em conexão com aquele cara para poder interpretar do mesmo jeitinho Do que mesmo ele fez jeito. lá. Uhum. Exatamente. É, o dublador tem que ser ator e locutor ou somente ator? Não, é somente ator. Somente ator. Somente ator. É uma Por isso que especialização da quem carreira do faz ator. locução e se apaixona pela dublagem precisa fazer o curso porque ele precisa ser ator. Essa é Exatamente. E, uma inclusive, condição. desculpa te cortar, inclusive é uma das coisas que eu sempre falo para locutores, assim, cara, faça um curso de teatro. Você vai melhorar muito a sua locução. Você vai melhorar muito a forma como você vê um texto, né? E a dublagem, ela é uma especialização da carreira do ator. Como existe a TV, o teatro, o cinema, existe a dublagem. Então, é engraçado ter gente que às vezes me para e fala assim, pô, eu tenho um amigo meu que pô, faz umas imitações, ele tem uma voz maneira, não tem como botar ele para dublar lá? Aí eu pergunto, mas depende, ele é ator? Não, 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 ele só tem uma voz legal. Eu falei, então não dá, tem que fazer Né? uma escola de teatro para que. Porque voz na dublagem é o que menos importa, sabe, Eliana? É muito mais a tua interpretação e como você absorve aquele original.
entendeu? Ó, pega essa dica Pega que ele essa, tá pega dando essa aqui, visão. hein? Pega essa dica que essa é uma dica de Então, se você ouro. for ver, acho que numa lista de 10 itens, voz, de repente, está ali no quinto. Claro que você tem que ter uma boa voz, você tem que ter uma voz. Você não pode ser fanho, você não pode ser, né, gago. Claro que não. Mas, assim, e se você também tiver algum problema, claro, procura uma Tem uma fono, boa vai trabalhar. articulação, porque na Tem que ter. verdade a gente precisa de todo tipo de timbre, né? Cada personagem vai ter um Exatamente. timbre, por isso que não tem a necessidade da qualidade vocal específica. Exatamente, exatamente. Então, assim, sempre vai ter um boneco para sua voz. Sempre vai ter um personagem para sua voz, assim. Então, isso aqui é fascinante também na dublagem. E é lógico, o cara, ele entra num curso de dublagem, mas eu tenho determinado, né, uma situação, assim, que eu sou um pouco mais. Fono, vamos fazer fono. Eu conheço vários alunos que entraram no curso, né, em algum curso, tinham problemas também de voz, fizeram fono. Pô, se resolveram, cara, e hoje são excelentes dubladores e estão aí galgando e trabalhando. Então, assim, é muito mais, eu digo, o papo que você leva, é muito mais a interpretação que você imprime do que uma voz. Se o Papai do Céu te der a graça de você ter uma voz de galã, ótimo, bacana. Ai, tudo bem. Mas é muito mais Wagner, a enquanto você está falando interpretação. aqui, eu estou dando, acenando para tanta gente, tem tanta gente que está entrando aqui na nossa live. Que Você maneiro, que acabou legal. de falar de uma coisa mecânica, e isso me lembrou uma outra pergunta que apareceu várias vezes na caixinha, que é sobre inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial vai roubar o trabalho de dublagem? Ou como é que a inteligência artificial entra aí? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da relação da inteligência artificial hoje com esse trabalho de dublador. É, E né? aí? Isso é uma polêmica danada, né? Inclusive, a categoria inteira está muito mobilizada. O que que eu acho, Eliana? Tem que ter regulamentação, tem que ter norma, tem que ter diretriz, entendeu? Como eu te falei, a gente falou aqui ao longo do nosso papo, a nossa dublagem é considerada a melhor do mundo, né? É difícil, assim, a inteligência artificial entrar porque ela não tem alma, né? E nós temos Exato! alma, nós somos humanos, nós não somos lógicos. A Não inteligência somos artificial robôs, não né? somos robôs. Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo. Obviamente que a gente não tem como frear a tecnologia. Isso nunca. Imagina. Senão eu estaria dublando junto até hoje com o Matic. E a gente evoluiu a tecnologia veio evoluindo, evoluindo. Hoje cada dublador chega, faz o seu e vai embora. Chega, dubla sozinho e vai embora. A gente não precisa mais dublar junto. Então, isso de uma certa forma é uma tecnologia. De uma certa Hum, forma, não. É a tecnologia que sim, chegou. sim. Melhorou o nosso trabalho. E eu acho que essa tem que ser a função. A tecnologia ela não, ela tem que chegar para melhorar o nosso trabalho, mas não substituir uma categoria. Entendeu? Esse é o grande lance. E é isso que a nossa categoria está lutando muito para que tenha regulamentação, né, para que tenha normas, diretrizes, sobretudo aqui no Brasil, claro. Temos uma associação de dubladores aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também tem, que está lutando por isso, né? Tem uma ideia legislativa, inclusive nesse momento, que já foi votada e já está lá para ser votada, né? Já teve assim mais de 20 mil assinaturas e agora está lá para ser votado, né? Justamente para isso, para que tenha regulamentação e não substitua uma categoria inteira, porque se você pensar, não é só o dublador que vai perder. É o redator, é o tradutor, é o diretor de dublagem, é a empresa, é o dublador, entendeu? Tem uma gama de profissionais É uma equipe toda, né? que, cara, Exato, pode não exato. ter um futuro. Então a gente está lutando muito para que isso tenha regulamentação, né? Projeto de E lei, tem que ser através de projeto de lei. o que a gente percebe, assim, olhando de fora, né, nessa questão da dublagem, eu imagino que é como você falou, a inteligência artificial ela não tem alma, né? Então, toda vez que você pega um texto lido pela inteligência artificial, Nossa, é ele horrível. é Uma bosta. decifrado, é como você pegar os sinais gráficos de cada sílaba e ali está decifrado. A leitura foi feita, mas não tem as inflexões, a Não tem. emoção, aquele embargo de voz ou a voz com É, sorriso, e tudo isso é
o humano que faz, Humano, é né? exatamente. Então, assim, quando a gente imaginaria, há uma década, não precisamos ir tão longe, a gente abrir uma câmera de celular e fazer uma live como se isso fosse um programa de TV, estamos ali fazendo um programa onde um entrevistador, um entrevistado, ou uma parceria, um bate-papo com a imagem, a voz e muitas pessoas assistindo e a possibilidade de gravar sem o equipamento de TV profissional, quer dizer, tudo isso a tecnologia ajuda muito, mas ela não Exatamente. substitui o que a gente está Exatamente. falando aqui, né? É, Então, eu concordo contigo, tem que ser aliado, e aí a gente entra num outro caminho, não só da inteligência artificial, como é a rede social. Como que você vê onde é que a rede social pode ajudar, agregar para quem faz dublagem, onde pode atrapalhar? Como é que você vê a rede social como ferramenta para quem dubla? primeiro que assim, não só a rede social, mas acho que os streamings, as coisas, né, que exibem de conteúdos e tal. Primeiro, não dá moral para isso, né? Primeiro, não compartilhar coisas feitas por essa inteligência, né? Porque isso, de uma certa forma, está alimentando né, a inteligência artificial. Segundo, assim, ter realmente parâmetro para as coisas, né? Analisar bem, mas pega aí, mas será que isso aqui. Porque hoje em dia é muito complicado, né? Você olha às vezes uma coisa, ou chega para você um anúncio, que você não sabe se aquele Uhum. anúncio é verdade ou não, né? Nossa, exato. O que Ah, é de repente fake e o vem. que não é fake? Exatamente, de repente vem um profissional assim, aparece no teu Instagram ali nas. Como é que se diz? Nos anúncios pagos, te oferecendo um produto. E você vai ver, opa, que legal, o que que é isso aqui? Ah, que bacana, clicou, a Trana comprou. E às vezes não é verdade. Aquilo ali foi feito por inteligência artificial. Então, ter assim, muita calma, muito pé atrás com as coisas, sempre checar. É um negócio que é importantíssimo, checar mesmo para ver se aquilo é real. Eu mesmo, assim, cara, quando aparecem esses anúncios, essas coisas assim, eu vou atrás, eu vejo se a empresa é idônea, se ela existe, se ela não existe, né? Porque hoje é muito fácil você ser levado por esse tipo de mecanismo aí, só que te leva para uma furada, né? E em relação à dublagem, em relação a conteúdos, hoje em dia que já tem um ou outro que a inteligência artificial está sendo usada, reclamar, não consumir esse tipo de produto, sabe? Eu acho que o público tem um papel muito grande nisso, porque o público sabe também o que que é legal e o que que não é. Imagina, Uhum. o telespectador hoje, ele tem, os dubladores são grandes ídolos assim para essa galera, né? Então você olha e fala assim, não, não, peraí, mas esse cara não foi dublado por tal, entendeu? Eu não tô reconhecendo essa voz. Olha só que robótico que tá, entendeu? Não, não, vou ligar lá e vou, entendeu? Vou deixar minha mensagem, vou reclamar, porque é isso, assim. A gente teve exemplos aí de produções que foram feitas por inteligência artificial e que foram dubladas novamente, assim, foram refeitas, justamente porque o pessoal reclamou. Então, tem um O que papel é muito ótimo, né? nosso Porque disso. valoriza o nosso trabalho enquanto ser humano, né? Na hora que você Sim. coloca uma voz e uma emoção, que o dublador põe ali aquela pitada do diferencial Ah, que nos torna, né, humanos consumindo, né, um conteúdo, um filme, uma série é de humano para humano. E é, aí a compreensão se dá por um todo, porque você começa a perceber pela imagem, pela voz, pelo cenário, o contexto leva você a mergulhar naquela história com muito mais realismo quando você tem ali feito pelo humano, porque o exatamente. humano quer contato com outro humano. Isso é Ele se normal, é da reconhece, né? nossa natureza, exatamente. Por É, mais que seja através de uma tela ou através de uma rede social ou estando em casa, como aconteceu tantas vezes na pandemia. E por falar em pandemia, na época da pandemia, você dublou mais coisas ou menos coisas? Como é que ficou esse momento para o dublador? Cara, na época da pandemia foi uma coisa muito engraçada, porque o que nos salvou na época da pandemia, aquela coisa do confinamento e tal, foi que a dublagem passou a ser feita remoto, né, de forma remota.
Então, no início a gente não sabia muito bem o que que ia acontecer, né, e tal. Então foi desenvolvido aí um processo de trabalho remoto. Então, cada dublador passou e conseguiu dublar da sua própria casa, né? É, tinha o seu notebook, o microfone. Geralmente todo profissional de voz tem um microfone, né? Sempre tem. Então, no início era uma coisa bem amadora mesmo, assim, era uma coisa de edredom por trás, entrar assim numa estrutura que você mesmo criou ali para fazer uma acústica, Dentro do né? armário, né? Abrir o guarda-roupa e se Abrir enfiar o no meio guarda-roupa. das roupas. Exatamente. Com um software, né, que Sim, enviava o vídeo, o texto e tal, e a gente conseguiu. Então, isso salvou a nossa categoria, de uma certa forma, né? De uma certa forma, não, salvou muito a nossa categoria. Então, a gente conseguiu, nessa época da pandemia aí, a gente se renovou, né? A gente conseguiu não deixar de trabalhar, né? E ao mesmo tempo conseguir atender a demanda aí dos clientes, né? Das produções, né? Mas lógico, tudo no início ali meio sem saber o que no que ia dar, né? No improviso. improviso e tal. E depois, hoje em dia, os dubladores até, tem muitos dubladores hoje que fizeram seu próprio estúdio, né? Então, a Uhum, dublagem remota ela ainda continua, hoje um pouco menos, mas ela ainda continua. Quer uhum. dizer, então, isso foi uma evolução até que a dublagem teve, assim, né? De Que poder se ótimo. renovar e conseguir trabalhar. Wagner, conta um momento marcante para a gente começar a finalizar a nossa live, um momento que para você foi muito significativo nessa sua carreira de dublador, que você fala, isso aqui eu não vou esquecer nunca. Eu acho que para mim sempre é o contato, até hoje, sempre é o contato com um veterano. Assim, isso para mim é muito significativo, assim, sabe? Quando eu tenho a possibilidade de dublar com um diretor da antiga, né? Quando eu tenho a possibilidade de dublar, até, não tô dizendo nem até de idade não, tá? Porque tem muita gente que começou criança e hoje é diretor de dublagem, assim, hoje eu dirijo dublagem também, né? Então quando tenho a possibilidade também de dirigir um veterano, cara, como isso é um aprendizado. Porque para mim é uma aula. Depois de tantos anos fazendo isso, é, primeiro dublar com essas figuras que pavimentaram a nossa história, e depois, quando eu estou na figura do diretor ali, porque a gente sempre está diretor, né? A gente não é, a gente está naquele momento. Quando De eu poder vejo dirigir. um Elcio Romar, que é um grande mestre, quando eu vejo um Hélio Ribeiro, quando eu dirijo, sabe, pessoas assim, Mário Jorge, sabe, são pessoas incríveis que eu só aprendo. Eu falo assim, vai, brilha, meu irmão. A minha função ali como diretor não é nem de muito de ficar atrapalhando o processo do cara. Eu tô ali para dar um suporte, sabe? Assim, eu tô ali porque esse cara sabe É tudo. como se fosse, eu tô aqui para te dar o suporte, mas obrigada a você que está me dando, né, essa Exatamente. oportunidade. Olha, Wagner, muito rica essa live, trouxe vários, assim, se você pegou agora no finalzinho, vai ficar gravada, a gente vai deixar na nossa página, vai estar ali, mas assim, tem toques importantíssimos, curiosidades que você possa ter sobre o mundo da dublagem, a gente bateu um papo e passou assim por todas as etapas aí que eu procurei pegar as perguntas que deixaram na caixinha, perguntas que eu já Legal. tinha colocado ali para você. Vamos falar dos temas e eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público dessa live aqui, para alguém que é apaixonado, como você foi aquela criança apaixonada que ficava na TV, desenho animado, isso, aquilo, prestando atenção nessas vozes. O que você recomenda? Olha, eu sempre falo assim, tem um ditado, né? Assim, tem uma frase que os dubladores sempre falam que é assim: prestigie sempre a boa dublagem, a dublagem de qualidade, né? Porque esses caras é, trabalharam muito para a gente chegar onde a gente chegou, entendeu? Para que eu pudesse trabalhar. Até me emociona quando eu falo isso, porque é verdade, sim. Eu fico muito emocionado porque, assim, quando eu encontro esses caras, porque, assim, esses caras trabalharam muito numa época que não tinha recurso, né, para chegar na época atual e eu poder desenvolver o meu trabalho da melhor forma. Então,
nada mais justo do que prestigiar a boa dublagem, assim, prestigiar esse trabalho que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, alegria para todos vocês que estão que nos acompanham, que nos chamam nas redes sociais, sabe? Os fãs, a galera que tem muito carinho por nós, assim. Então, prestigie sempre a boa dublagem. Pô, tá vendo um negócio que não tá bacana? A interpretação não tá legal? Manda mensagem, reclama, entendeu? Porque só assim a gente vai continuar mantendo o sarrafo lá em cima e só assim a gente vai E continuar sendo um dos desenvolvendo melhores do o nosso mundo, né? trabalho como sempre. Eu É vou isso. dizer para você que não só a dublagem brasileira é uma das melhores, ou se não considerada a melhor do mundo, mas eu vejo a maneira de prestigiar os meus colegas que são dubladores, ou os grandes dubladores, mesmo que não tenham sido colegas durante o período de trabalho, vá assistir um filme dublado. Vá prestigiar esses profissionais, porque é muito diferente. A dublagem, além de ser maravilhosa, você pode prestar atenção na cena, no figurino, na paisagem, nas expressões do ator, porque você não fica ali preocupado em ler uma legenda. Então, Isso. é muito gostoso. Quando você pega um filme bem dublado, ele é uma obra de arte. E a gente prestigia cada vez que a gente vai ao cinema e diz: eu quero ver o dublado. A gente faz esse prestígio. É Então, eu a deixo nossa aí língua o pátria, recado. né? É a nossa língua Exato. pátria, é a nossa língua mãe. Então, tem lugares na Itália, por exemplo, que não entra filme legendado, original. Tem uma ou outra sessão, grande parte da produção é dublada. Então, se a gente tiver essa de prestigiar, né, com certeza nosso trabalho continua da melhor forma. Wagner, super obrigada, Eu que valeu agradeço. mesmo. Conta comigo, estamos aí e que os nossos seguidores possam ter tido um pouquinho mais de informação daquilo que a gente faz com tanto amor e carinho. Tá Eliana, bom? olha, eu quero agradecer demais pelo convite. Eu sou muito seu fã. A gente tem uma amizade de muitos anos, né? Desde a época que eu morava em São Paulo, que eu fazia a rádio aí, né? Verdade, A gente sempre teve contato. Quase que a gente chegou a trabalhar junto na Mix aí, né? Você, me lembro verdade. claramente como você me dirigiu naquele teste aí uma vez. Eu trabalhei na Mix aqui do Rio, né? Então a gente, de uma certa forma, trabalhou na mesma empresa, na mesma marca. Para mim foi uma honra. E você é uma grande referência, um grande orgulho ser seu amigo. E muito obrigado Digo pelo carinho mesmo. de sempre. Imagina, conta comigo, estamos aí. Um beijo, um abraço Beijo. enorme, obrigada. E eu Grande agradeço em nome de beijo. todos que entraram aqui, porque eu tentei, no meio dessa live, e fazendo um aceno para cada um, mas a quantidade de pessoas foi muito Que grande e eu bom, que fico muito bom. feliz que a gente possa passar essa informação e que a gente possa deixar fixado para que quem perdeu ou perdeu um trecho aí possa voltar a assistir a live toda, porque vale a pena. Tem um conteúdo incrível aqui que E a uma gente última está dica, um último doando. recado. Viva a dublagem viva. Tá certo? Um beijo, até mais. Beijo, tchau, tchau.